Promessa é dívida e eu tô aqui então hoje para falar sobre o DIU, que é esse método anticoncepcional tão moderno e tão eficaz que a gente tem disponível hoje para as mulheres. Então, falando em termos de tipos de DIU, a gente tem duas grandes famílias, a família dos DIUs hormonais e a família dos DIUs não hormonais. A família dos DIUs não hormonais são divididos em dois, então a gente tem aqueles que são recobertos com cobre e aqueles que são recobertos com cobre e prata. O que eles provocam dentro do organismo? O DIU ele é colocado na região interna do útero, então ele fica posicionado bem semelhante aqui na anatomia interna do útero, e nessa região aqui é que fica a substância do cobre ou do cobre com prata, que é isso daqui que vai agir, certo? Essa substância, então, ela vai fazer com que não seja possível que naquele ambiente o espermatozoide se encontre com o óvulo, né? Então a gente já tira aí o primeiro mito do uso do DIU, que é se ele é abortivo ou não. Não, ele não é abortivo, ele simplesmente não permite o encontro das duas células aí, masculina com a feminina, para poder produzir um embrião. O DIU, normalmente, esses DIUs vão manter a sua menstruação como ela é, né? Então, você vai continuar menstruando normalmente. Se a sua menstruação for irregular, ela vai permanecer irregular. Se a sua menstruação for regulada, ela vai continuar regulada. A diferença é que você vai sim ter um pouquinho mais de cólica e você vai ter um fluxo menstrual um pouquinho mais intenso. Em torno de 8 dias, e a cólica é muito variável, depende muito do seu limiar de dor, do quanto você sente de dor, tá bom? Os DIUs de cobre têm a tendência de ter esse sintoma um pouco mais intenso. Os DIUs de cobre com prata diminuem um pouquinho essa sensação, principalmente do sangramento em excesso. A eficácia é a mesma dos dois, em torno aí de 99%. Tá? Aliás, é uma coisa importante da gente saber, não existe método anticoncepcional 100% eficaz, né? O único método 100% é a abstinência sexual. Então, dentro de todos os métodos, o DIU é um dos mais seguros, é um que garante bastante eficácia mesmo, certo? Bom, o DIU de cobre, ele tem uma duração de até 10 anos e o DIU de cobre com prata de até 5 anos. Você pode retirar a qualquer momento, ele dura até esse tempo total, certo? Entrando um pouco na linha dos DIUs hormonais, aí a gente tem dois tipos, o DIU Mirena e o Cailina. Então, a gente tem aqui uma figurinha também dos dois. Esse aqui é o Mirena, esse aqui é o Cailina. Eles são muito parecidos entre si. A diferença é que o Mirena tem um pouco mais de hormônio e ele é um pouquinho mais grosso. E o Cailina tem um pouco menos de hormônio e é um pouquinho mais fino. Na prática, o que isso significa? Significa que o DIU Mirena, por ele ter um pouquinho mais de hormônio, tem um pouquinho mais de chance de você não ter menstruação. Então, aquela dúvida que se o DIU faz parar de menstruar, sim, é uma promessa de quase certeza de que você não vai menstruar usando o Mirena. Mas ainda assim tem algumas mulheres que menstruam. E o padrão dessa menstruação é variável. Ele pode ser regular ou não. E a quantidade também, pode ser um pouquinho ou pode ser uma menstruação normal, mas é variável, depende de quem usa, certo? O Cailina já não, ele tem uma chance um pouquinho menor de ter essa ausência da menstruação, embora muitas mulheres já estejam sem menstruar usando o Cailina. O tempo de duração deles é o mesmo, até 5 anos, tá? E é muito eficaz também, então em torno de 99% de eficácia, igualzinho o outro DIU. Bom, falando um pouco do processo de inserção do DIU, né? O processo de inserção, ele normalmente é feito em consultório. A gente pinça o colo do útero, segura o colo do útero e coloca o DIU lá dentro através de um dispositivo parecido com esse daqui. Então, o DIU ele fica aqui dentro. Esse caninho entra no orifício do útero e assim que ele tá lá dentro, ele é disparado. Ele vai ficar no formatinho e aí a gente tira o dispositivo e o DIU fica lá dentro. É um processo muito simples, muito rápido
e geralmente com uma dor suportável, embora possa ser feito tanto com anestesia local no consultório, como com sedação no centro cirúrgico. Embora a minha opinião seja que a sedação no centro cirúrgico é até um exagero para a gente colocar o DIU, né? Perfeitamente possível e perfeitamente suportável dentro de um ambiente de consultório. A retirada do DIU é bem menos dolorosa do que a sua inserção e bem tranquila também. O procedimento aí de inserção dura em torno de 10 minutos, o de retirada não dura nenhum. É bem tranquilo. Com relação